Atenção pessoal aí do terceiro ano, nós estaremos agora nessa videoaula concluindo a correção da lista de exercícios. Na última videoaula resolvemos até a questão 12, agora faremos a 13, a 14 e a 15 e assim estaremos fazendo a conclusão. Certo? Então pegue a sua atividade, lápis e caneta e vamos dar continuidade. A questão 13 já está aí na tela, tá certo? Aqui nesse exercício é apresentada aqui para nós a fórmula estrutural do AZT. E aqui está falando alguma coisa sobre ele. Nós não vamos ler a questão toda para ganhar tempo, mas vamos ver aqui pelo menos essa parte final. A produção do AZT, que foi uma das primeiras drogas antivirais utilizadas no combate à AIDS, faz parte desse cenário. Então está aqui a fórmula estrutural do AZT. E aqui embaixo ele está dizendo o seguinte: a fórmula molecular do AZT ele quer que a gente encontre aqui a fórmula molecular dessa substância, tá certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é colocar os carbonos aonde estão faltando e também completar esses carbonos com a letra H, com hidrogênio, tá certo? Então nós vamos estar colocando os carbonos. Observe que o desenho já está todo aqui manchado porque eu estava resolvendo essa questão e aí a câmera do celular parou. Aí eu passei um corretivozinho aqui para ver se melhorava. Então aqui nós temos um carbono nessa quina. Aqui nessa outra quina nós temos um carbono também. Aqui temos outro. Aqui também temos carbono. Aqui temos carbono, tá certo? Aqui também. Aqui nós temos carbono. Aqui também tem carbono. E por último, nessa quina aqui também tem carbono. Agora vamos completar os carbonos com os hidrogênios. O tanto de ligação que estiver faltando para completar 4 ligações, nós vamos completar com hidrogênio. Então vamos começar aqui desse carbono de baixo. Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, uma para cima e uma para a esquerda, certo? Se está fazendo 2, nós precisamos colocar 2 hidrogênios para completar 4 ligações. Esse carbono aqui tem 3 ligações, uma para cima, uma subindo aqui à esquerda em direção ao oxigênio e uma descendo. Então, se tem 3, para 4 falta uma. Esse carbono já tem 3 ligações, 2 aqui subindo e uma descendo em direção ao N. Então, tem 3, para 4 falta uma. Esse carbono aqui já tem 4 ligações, uma à direita subindo, uma subindo à esquerda e 2 descendo. Se já tem 4 ligações, não precisa nem de mais de nenhum carbono, mais de nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui também já tem 4 ligações. Uma descendo à direita aqui, outra descendo aqui à esquerda em direção ao N e 2 subindo em direção ao oxigênio. Então, não é necessário colocar hidrogênio. Esse carbono aqui também já tem 4 ligações. Uma descendo aqui em direção ao N, 2 descendo em direção ao oxigênio e outra subindo em direção ao N. Já tem 4, certo? Esse carbono aqui já tem 3 ligações, uma em direção ao N, outra para a direita e uma subindo. Então, se tem 3, falta um H, tá certo? Esse carbono aqui já tem 3, uma em direção ao oxigênio, outra descendo e uma subindo à esquerda. Então, se tem 3, nós precisamos de um hidrogênio. E esse carbono aqui, o último, tem 2 ligações. Uma aqui para a esquerda em direção ao oxigênio e outra para a direita aqui descendo. Então, se tem 2, nós precisamos colocar aqui 2 hidrogênios. Tá certo? Muito bem, agora nós vamos montar a fórmula. Vamos montar a fórmula. Vou montar ela aqui. C. Nós temos aqui o elemento C, o elemento H. Tá certo? O elemento H. Temos também o elemento oxigênio. E temos o elemento nitrogênio, que é o N. Tá certo? Agora nós vamos colocar a quantidade de cada um e assim chegaremos à fórmula molecular. Então vamos primeiro contar os carbonos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos um total de 10 carbonos. 10 carbonos, tá certo? H aqui nós temos 1, aqui, com 2 aqui, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, com 3, aqui tem 3, 13. 13 hidrogênios. Agora o oxigênio nós temos 1, 2, 3, 4. Ó, 4 oxigênios. E nitrogênio nós temos 1, 2, com 3 aqui, que observe que está N3, são 3 nitrogênios. Então 3 com 2 aqui, dá um total de 5. Tá certo? Então essa fórmula que nós encontramos aqui, observe que é a mesma fórmula da letra E. Então marque a letra E, C10, H13, O4 e N5. Então a resposta correta, letra E. Agora vamos para a questão 14. Questão 14. Observe também que já está toda manchada aqui, porque eu já estava concluindo quase a questão 15, quando houve um probleminha na câmera do celular, e aí eu passei o corretivo aqui para tentar melhorar. Então nós temos aqui a fórmula estrutural de uma substância chamada índigo. É um pigmento usado para colorir roupas. Tá certo? Então nós vamos... Aqui está pedindo para marcar verdadeiro ou falso. Aqui as afirmativas, tá certo? Como esse desenho aqui está um pouco pequeno, nós vamos ter que completar aqui colocando carbono e hidrogênio. O desenho está pequeno. Eu ampliei ele aqui no papel. Vou colocar para vocês aqui, é o mesmo desenho, observe que é o mesmo, ó. Não está tão bonito igual ao original, mas é uma cópia mais ou menos. Então vamos lá. A primeira coisa que nós fazemos aqui é colocar os carbonos que estão faltando. Então cada quina aqui tem um carbono, tá certo? Então, ó, aqui tem um, aqui também, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui tem outro, aqui outro, aqui também, aqui, outro aqui nessa quina, outro nessa quina e outro na quina de cima, tá certo? Agora nós vamos completar esses carbonos com hidrogênio. Então nós vamos aqui começar aqui da esquerda. Então, esse primeiro carbono aqui, nós temos, ele está fazendo 3 ligações. Uma aqui para baixo e uma para cima. Então, 2 com 1, 3. 1, 2, 3. Então, para 4, nós colocamos um H, tá certo? Esse carbono aqui de baixo também já está fazendo 3 ligações. 3 ligações. 2 aqui subindo à esquerda e uma para a direita. Então, se já tem 3, falta um hidrogênio. Esse carbono aqui também já tem 3. 2 ligações subindo e uma descendo, tá certo? Então, 3 para 4 falta uma. Esse carbono aqui tem 2 ligações descendo e uma descendo aqui para a direita. 2 para a esquerda e 2 para a direita. Então, se tem 3, falta uma. Esse carbono daqui já tem 4 ligações. Observe, ó, uma subindo à esquerda, uma subindo à direita e 2 descendo. Então, se já tem 4, não é mais necessário colocar hidrogênio. Esse carbono de baixo é a mesma coisa. Ele tem uma ligação aqui com o nitrogênio, tem uma ligação aqui descendo à esquerda e 2 ligações subindo. Então já tem 4, tá certo? Esse daqui também já tem 4. Observe que tem uma descendo à esquerda, outra descendo à direita e 2 subindo aqui em direção ao oxigênio. Então já tem 4 também, não precisa mais de hidrogênio. Esse aqui também tem 4. Uma subindo à esquerda, 2 para a direita e uma descendo aqui em direção ao N. Então já tem 4 também. Vamos aqui, ó. Esse carbono aqui também já tem 4 ligações. 2 para a esquerda, uma subindo aqui em direção ao H e outra descendo aqui, ó. Então ele já tem 4, não é mais necessário hidrogênio. Esse aqui também já tem 4. Observe, uma subindo à esquerda, outra para cá à direita e 2 descendo em direção ao oxigênio. Então já está completo também. Esse carbono aqui já tem 4. Uma à esquerda, uma à direita e 2 subindo. Então já está completo. Esse carbono também está completo.
uma subindo aqui em direção ao N, uma subindo à direita e duas descendo aqui. Já está completo. Esse aqui tem 3. Duas à direita, descendo à direita, uma, duas, com uma para cá, à esquerda, 3. Então, se tem 3 para 4, falta uma. Esse aqui também tem 3, ó. Uma, duas e uma descendo, 3. Falta 1. Esse aqui também tem 3. Duas descendo e uma subindo. Então, se tem 3 para 4, falta uma. E esse último carbono aqui, ele tem 3 ligações também. Duas subindo à direita e uma subindo à esquerda. Então, falta um H. Tá certo? Então, observe só que nessa questão é para marcar verdadeiro ou falso. E nas afirmativas nós temos aí fórmula molecular, classificação de cadeia, classificação de carbonos. Então, nós vamos logo aqui montar a fórmula molecular dessa substância, tá certo? Que nós encontramos aqui. Então, eu vou colocar essa fórmula molecular para a gente observar ela aqui, ó. Aqui nós temos o elemento C, que nós colocamos aqui nesse desenho, fica mais fácil visualizar. O elemento C, que é o carbono. Nós temos aqui nesse desenho o elemento H, hidrogênio. Nós temos o elemento oxigênio. E temos também o elemento nitrogênio, certo? Agora vamos ver a quantidade de cada um. Carbonos aqui nós temos, vamos contar aqui por esse desenho que nós fizemos aqui. Carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Então vamos colocar aqui, ó, 16 carbonos, tá certo? Então 16 carbonos. Agora vamos ver a quantidade de hidrogênios. Vamos lá. Começar daqui, da esquerda. 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem um total aqui de 10 hidrogênios. Então H aqui, 10. Oxigênio aqui nós só temos 2. Aqui 1, 2. Certo? Então O2. E N, nitrogênio, nós temos 2 também. Um aqui e outro aqui. Então são 2 nitrogênios. Aí pronto, agora vamos para cá. Por esse desenho aqui agora a gente já consegue analisar as afirmativas. A afirmativa A diz assim: sua fórmula molecular é C16H12O2N2. Nós encontramos a fórmula molecular correta, essa aqui. E se a gente analisar a letra A, ela está diferente. A quantidade de carbono está a mesma, 16 e 16. Porém, a quantidade de H está diferente. A fórmula que nós encontramos tem 10 hidrogênios, aqui na letra A tem 12. Observe que está errado, tem 2 a mais. O oxigênio está certo, 2 e 2, e o N também 2 e 2. Porém, a quantidade de H está errada, tá certo? Então, essa afirmativa aqui é falsa. Letra F aqui de falsa. Vamos para a afirmativa B. A estrutura do composto é heterocíclica. Heterocíclica é a junção de heterogênea com cíclica, tá certo? Cíclica é uma cadeia fechada. Então, de fato, aqui é uma cadeia fechada, é cíclica, tá certo? Veja que é um composto cíclico. E também é heterogênea, porque nós temos átomos diferentes de carbono. Olha aqui o N, ó. Átomos diferentes de carbono entre carbonos, quebrando a cadeia. Então, a letra B é verdadeira. É uma cadeia heterocíclica, heterogênea e cíclica, ou fechada. Eu estou colocando aqui F, é V de verdadeiro. Pronto, agora a letra C. Sua fórmula molecular é C16H10O2N2. Exatamente a fórmula que nós encontramos aqui, ó. Observe que a fórmula da letra C está exatamente igual ao que nós encontramos. Então é verdadeiro também aqui a letra C. Agora a letra D. Na molécula do índigo existem carbonos primários, secundários e terciários. Tá certo? Então observe aqui, eu vou mostrar outro desenho, fica mais fácil para a gente enxergar.
Carbono secundário nós temos bastante. Por exemplo, esse carbono aqui, ele é secundário. Por quê? Ele está ligado a um, esse aqui, e está ligado ao de cima. Então, ele é secundário. O de cima também é secundário. Ele está ligado a esse aqui de cima e está ligado ao de baixo. Tá certo? Então, aqui, secundário tem vários. Terciários também nós temos. Por exemplo, esse carbono aqui é terciário, ó. Ele está ligado a esse, está ligado a esse aqui e está ligado ao de cima. Se está ligado a 3, esse aqui é terciário, tá certo? Nós temos também como terciário esse daqui. Esse carbono aqui, ele está ligado ao de cima, aqui para a esquerda, está ligado a esse de cima aqui para a direita e está ligado a esse de baixo, terciário. Esse aqui de baixo não é terciário, tá certo? Porque ele está ligado a um para cima, está ligado a outro aqui para a esquerda, mas aqui para a direita ele está ligado a um N. Ligação de C com N não conta, só conta a ligação de C com C, carbono com carbono. Então, secundário e terciário nós temos, porém aqui nós não temos nenhum carbono primário. Carbono primário é aquele que só está ligado em mais outro carbono. Então, aqui nós não vamos encontrar nenhum carbono primário, somente secundários e terciários, tá certo? Então, a afirmativa D, ela é falsa. Agora, a afirmativa é: na molécula estão presentes carbonos secundários e terciários. Foi exatamente o que nós acabamos de ver aqui nesse desenho. Nessa estrutura só tem carbonos secundários, a maioria, e carbonos terciários, que é esse aqui e esse aqui de baixo. São carbonos terciários. Então, essa alternativa também está verdadeira, certo? Então, essa é a resposta da questão 14. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Vamos agora para a última questão. Questão 15. Questão 15. A questão 15 ela é interessante. Ela diz assim: a bioluminescência é o fenômeno responsável pela emissão de luz dos vagalumes. Tal luz é produzida em razão da oxidação de uma substância chamada luciferina. Então está aqui a foto de um vagalume, tá certo? Com a luz acesa. E aqui nós temos a fórmula estrutural dessa substância chamada luciferina, que é a responsável pela produção da luz no vagalume. E aqui nós temos as afirmativas para ver aquilo que é verdadeiro, para depois nós marcarmos aqui embaixo. Então, eu vou deixar essa folha dobrada aqui para a gente visualizar aqui as afirmativas e depois ver qual é a alternativa correta. Porém, nós vamos ter que preencher, completar essa fórmula estrutural aqui, colocar os carbonos que estão faltando, os hidrogênios, etc. Certo? Como esse desenho aqui está muito pequeno e seu contorno aqui está todo escuro, eu fiz outro desenho aqui, certo? Outro desenho, bem parecido. E nós vamos utilizar esse aqui para encontrar a resposta, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos completar primeiro a fórmula estrutural colocando os carbonos e os hidrogênios que estão faltando. Aqui tem um carbono, aqui também tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, tá certo? Aqui também tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui nessa ponta também tem outro. Agora nós vamos completar os carbonos com hidrogênio. O primeiro carbono aqui está fazendo 3 ligações, uma para cima e 2 descendo aqui à direita. Então 3 para 4 falta uma. Esse carbono de baixo também tem 3, 2 subindo à esquerda e 1 à direita. Então falta um H. Esse carbono aqui já tem 4, ó. 1 descendo à esquerda, 1 à direita em direção ao N e 2 para cima. Então já tem 4, não precisa colocar hidrogênio. Esse carbono aqui também já tem 4. 1 subindo em direção ao S, 2 descendo e 1 subindo à esquerda. Já está completo. Esse carbono aqui de cima, esse daqui tem 4 também. 1 em direção ao H, 2 subindo à direita e 1 descendo aqui. O carbono de cima tem 3. 2 descendo à esquerda e 1 descendo à direita. Então, se tem 3 para 4, falta 1. Tá certo? Aqui na frente tem esse carbono que também já está completo. Esse daqui. Tá vendo? Ele tem 2 ligações descendo aqui em direção ao N. 1 subindo em direção ao S e 1 cá para a direita. Então, já está completo. Esse outro carbono também já está completo. Ele tem 2 ligações subindo em direção ao N.
uma descendo em direção ao S e uma aqui para a esquerda, está completo. Esse carbono aqui tem duas ligações, uma subindo e uma em direção aqui ao S. Então, se tem duas, falta 2 hidrogênios, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos aqui agora fazer a fórmula molecular para ficar completo. Eu vou montar essa fórmula molecular aqui próxima aqui, para a gente estar analisando ela. Então, nesse desenho aqui nós temos o elemento C, vou colocar aqui C. Temos aqui também o elemento H, que é hidrogênio. Temos o elemento N, que é nitrogênio. Temos o elemento S, que é o enxofre. E temos aqui o elemento oxigênio, que é a letra O, tá certo? Então nós vamos agora completar essa fórmula molecular, colocar a quantidade de cada elemento. Então vamos agora começar com os carbonos. Carbono aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então tem um total aqui de 11 carbonos, tá certo? H nós temos, vamos lá, 1, 2, 3, 4. 4 e 2, 6. 4 e 2, 6. 1 aqui, 7. Porém, observe que tem um carbono aqui, esse aqui, que faltou completar ele. Então, esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, ó. Uma para cima, aqui à direita, outra em direção ao N e outra descendo. Então, se tem 3, falta um H para completar 4. Então, nós contamos aqui 7 hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 6 com um 7 e esse agora 8. Então, o H aqui são 8, tá certo? N aqui tem 2, 1 e 1. Então, vai dar 2. O S também são 2. Aqui nós temos um S, que é o enxofre, e aqui nós temos outro enxofre. 2. E oxigênio são 4. Ou, na verdade, são 3, ó. 1, 2 e 1 cá no início, 3. Então, 1, 2, 3. Total de 3, tá certo? Aí, assim, nós montamos a nossa fórmula molecular. Então, vamos agora analisar as alternativas, tá certo? As afirmativas. Afirmativa número 1. Possui fórmula molecular C11H8N2S2O3. Então, observe que essa fórmula que nós montamos, que nós encontramos, é a mesma aqui da afirmativa 1. Tá vendo? C11, H8, N2, S2 e O3. Então, portanto, essa afirmativa 1 está correta, verdadeira. Agora 2. Possui fórmula molecular C12H8N2S2O3. Se a fórmula da letra A está correta, a fórmula molecular, da letra A não, da primeira afirmativa, é claro que essa agora está errada. Porque a fórmula correta nós encontramos é 11 carbonos. Aqui na afirmativa 2 ele colocou 12 carbonos, então é falso. Os outros elementos estão corretos, ó, 8H, 2N, 2S e 3 oxigênio, porém errou na quantidade de carbono, colocou um a mais. O 3 é um composto heterocíclico. Heterocíclico é a junção de heterogênea com cíclico. Então, de fato, essa cadeia, eu trouxe aqui novamente o desenho da substância. É uma cadeia fechada, cíclica, observe que é uma cadeia fechada, tá certo? E ela é também heterogênea, porque nós temos átomos diferentes de carbono aqui, ó, quebrando a cadeia. Tem o N, tem o S aqui, tem o N. Então, ela é heterogênea e é também cíclica. Então, fica heterocíclica. Então, essa afirmativa está correta, a 3. Agora, a 4. A estrutura é composta de carbonos primários, tá certo? Quando diz aqui que a estrutura é composta de carbonos primários, ele está querendo dizer que existem apenas ligações primárias. E isso aqui não é verdadeiro, tá certo? Nós temos, por exemplo, carbono primário. Esse carbono aqui ele é primário, porque ele só está ligado nesse outro carbono, é primário.
tá certo? Mas nós temos aqui outros carbonos também. Por exemplo, esse carbono aqui, ele é secundário, porque ele está ligado nesse e está ligado nesse de cá, é secundário, tá certo? Então aqui não tem apenas carbonos primários, tem também carbonos com outras classificações, tá certo? Então, essa afirmativa está errada. F de falso. Agora, afirmativa 5. Carbonos secundários compõem a estrutura. Tudo bem, está dizendo que nessa estrutura tem carbonos secundários também, tá certo? Então, de fato, aqui nós temos carbono secundário. Por exemplo, aqui, esse que eu falei. Esse aqui também é secundário, porque ele está ligado a esse de baixo, está ligado ao de cima, tá certo? Então, isso é carbono secundário, tá certo? Só para tirar a dúvida também, esse carbono aqui, por exemplo, ele não é secundário. Ele é primário, porque ele só está ligado no de cima. Essa ligação aqui com S não conta. Então, ligação de carbono com outro elemento que não seja carbono não conta para dizer se o carbono é secundário, terciário, etc. Tá certo? Mas, de fato, aqui tem carbono secundário. Ou seja, carbono secundário compõe a estrutura dessa substância. Então, verdadeiro. Então, verdadeiro aqui nós tivemos o 1, o 3 e o 1, o 3 e o 5. Então, a alternativa correta, letra E, 1, 3 e 5. Tá certo? Pronto, pessoal. Nós chegamos à conclusão da correção da nossa atividade. Tá certo? Até as nossas próximas videoaulas e as nossas próximas atividades. Um forte abraço aí à distância, né, para todos. E até a próxima. Que Deus abençoe a todos.